Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode tratar a questão de campos obrigatórios. Para tratar campos obrigatórios tem várias formas de ser feitas. Eu vou usar a forma que eu acho a mais atual e que realmente particularmente dá menos trabalho. Antigamente, só por parâmetro, as validações geralmente eram feitas no manejo de bin usando vários ifs. Atualmente esse modelo caiu um pouco em desuso. Tem uma outra forma onde você pode fazer a validação no XHTML e tem os frameworks de validação, que é o que eu vou estar fazendo. Então eu vou estar usando um framework de validação para a gente conseguir, no caso, estar fazendo isso. O framework que eu vou usar é o Hibernate Validator. Os frameworks de validação, pessoal, hoje eles já são padronizados pela Oracle. Eles chamam-se Bin Validation. Só que eu particularmente gosto do Hibernate Validator, por quê? Porque ele respeita o Bin Validation e adiciona coisas complementares que o Bin Validation nem tem. E aí geralmente é certeza que na próxima atualização do Bin Validation eles acabam adotando essas novas funções do Hibernate Validator. Por exemplo, uma coisa que eu não comentei, o jeito que o JSF trata string. O JSF, ao trabalhar com string, por padrão, quando você não preenche nada, ele não trata a string como nula. Ele trata a string como vazia. Isso daí impacta, por exemplo, no Bin Validation, eu só tenho validação para testar se é não nulo. Eu não tenho uma validação no Bin Validation para testar se é vazio. Já no Hibernate Validator, eu tenho as duas. Então eu tenho para verificar se não é nulo e para verificar se não está vazio. Então cabe a você aí escolher qual você quer usar. Mas geralmente as coisas que são implementadas no Hibernate Validator depois até são homologadas no Bin Validation. Alguém pode falar, ah, Sérgio, eu vi que tem um jeito de mudar isso no JSF para string trabalhar como nulo. É verdade, mas desde a versão 2.2.7 do JSF, nós estamos a 2.2.8, nós estamos usando. Desde a 2.2.7 tem um bug já registrado no site do JSF que quando você integra ele com o framework de validação, não funciona essa questão de nulo. Então eu vou evitar usar não nulo para texto. Bem, vamos começar então. Vocês vão acessar o site hibernate.org, vai escolher aqui a terceira opção, Hibernate Validator. Vamos apertar More. A gente vai fazer o download dele, ele não vem por padrão dentro do Hibernate, ele é um complemento. Então eu vou clicar aqui no Download e vou salvar ele na pasta, aquela famosa pasta biblioteca nossa. Então ele tem em torno de 18 MB, se não me falha a memória. Então eu vou salvar ele naquela famosa pasta nossa, ok? Então lembrando, eu vou salvar ele no C2.desenvolvimento bibliotecas. Nós já usamos essa pasta em várias videoaulas. Então aqui ele já baixou. Vou lá na pasta para a gente mexer com ele. No C2.desenvolvimento bibliotecas. Está aqui, ó, Hibernate Validator. Aí o que eu vou fazer? Eu vou descompactá-lo. Você vai descompactar usando o software de sua preferência. Então vou descompactar aqui, extrair aqui. No caso eu estou usando o SetZip, mas você pode usar qualquer software que você achar de sua preferência. Quando você baixa ele, ele traz a documentação dele e traz os jars dele. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que copiar os jars do Hibernate Validator para minha aplicação. Então é isso que eu vou estar fazendo. Eu vou copiando por partes para ir explicando. Então eu vou abrir aqui o Hibernate Validator, vou na pasta dist, aí eu tenho a pasta lib. Na pasta lib eu tenho opcional e os obrigatórios. Eu vou no required. Aqui eu tenho 5 jars obrigatórios. Só que detalhe, esse quarto aqui nós já temos ele. Por quê? Porque o Hibernate usa ele. Eu vou copiar todos e colar só para vocês verem isso. Mas esse quarto aqui eu não vou precisar dele. Vamos lá no nosso projeto. Deixa eu abrir aqui o nosso projeto. Deixa eu voltar ao meu Eclipse aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá no Web Content, webinf, lib e vou colar aqui aqueles jars. O JBoss Log, ó, ele vai falar que já existe, então eu vou falar que não.
Os outros demais ele já copiou, ó. Opa, deixa eu abrir aqui. Ele copiou, ó. Ele copiou esse aqui, ó, Javael, Javael API e outros. Então os demais ele já copiou. Tá, aonde que eu preciso fazer as validações? Os frameworks de validação, eles trabalham com o conceito de domínio. Eles acham que você tem que fazer a validação no seu domínio. Então eu vou abrir a classe fabricante, nós já trabalhamos com ela. Eles falam que as validações têm que ser feitas na classe de domínio. Como? Usando annotations. Eles falam que as validações não são interessantes. Por que é interessante fazer no domínio? Porque sempre que alguém precisar usar o domínio, você pode chamar a validação. Se você faz só na tela, o que pode acontecer? Em uma outra parte da aplicação você precisa validar novamente, você vai ter que replicar as mesmas condicionais. Fazendo no domínio você não tem esse problema. Então aqui eu vou usar as annotations que são usadas para fazer as validações. Para fazer essas annotations eu tenho que fazer imports, né? Então eu vou escrever @Ctrl espaço. Ao apertar @Ctrl espaço, ele vai trazer algumas tags. Então, por exemplo, ele tem aqui, ó, @size é muito usado. @size é usado para controlar, no caso, o tamanho. Outra que é muito usada para campo do tipo texto. Opa, faltou um jar aqui, deixa eu copiar um jar. Faltou copiar um jar aqui, voltando aqui. Copia também, volta no começo. Ó, o que está no required, pessoal, o que está no required é o que respeita o bin validation. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, eu tenho o not null, ó, eu tenho ele, ó, not null, mas eu não tenho o not empty. Por quê? O que está no required é o que respeita o bin validation. Se você quiser complementar, você vem aqui na pasta principal, dist, e copia esse daqui, ó. Esse daqui o que é? Ele é os complementos que ainda não foram implementados no bin validation. Então eu vou copiar ele para mim. Vem aqui e cola também na pasta lib. Eu vou colar aqui na pasta lib também. Agora, se você vier aqui, ó, agora eu tenho not empty. Perceba, ó, que o import do not null e o import do not empty são diferentes. Sempre que os imports com esse aqui, ó, JavaX validation, ele está respeitando o bin validation. Quando ele não está no bin validation, o import é org hibernate. Então, tem algumas coisas. Tem algumas coisas legais que ele tem. Por exemplo, ele tem um validador para CPF, ó. O validador para CPF ainda não foi colocado no bin validation, mas já tem no hibernate. Ele tem validador para e-mail, ele tem validador para CNPJ, ou seja, ele tem bastante coisa, dá para brincar bastante com esse framework. Então eu vou comentando conforme a necessidade. Então, para campo do tipo texto, eu não posso usar not null, como eu falei para vocês, esse not null aqui que eu estou mostrando, o último aqui. Por quê? Porque string nunca é nula. A partir do JSF 227, você não consegue ainda... No 229 parece que iam corrigir isso. Mas eu baixei a versão beta do 229 e eles não corrigiram ainda. Quando você integra ele com um framework de validação, você não consegue fazer string valer nula, a não ser que você atribua forçando. Então, por isso, eles criaram o not empty. O not empty é o mais usado para campo do tipo texto, que ainda não tem no bin validation. A detalhe, ele fez um import que ainda não tem no bin validation, mas que com certeza vai ser adicionado no futuro. Tanto que quando você entra no site do bin validation, ele cita o not empty, só que ele não tem. É estranho até. O not empty, ele precisa ter uma propriedade, que é o message. Na verdade, o message é o básico de todos os validadores. O message é a mensagem que vai aparecer caso dê erro. Então aqui eu vou escrever: o campo descrição é obrigatório. Pronto, ó. Fiz a primeira validação. Posso fazer mais validações para o campo texto? Posso. Tem pessoas também que gostam de usar o validador size. O validador size ele tem três propriedades importantes. Ele tem o mínimo, ele tem o máximo e ele tem o message. Ele tem essas três aqui. O que é o mínimo, o máximo e o message? Por quê? Por exemplo, você vai pegar uma descrição. Você conhece alguma descrição, por exemplo, de 3 letras? Eu raramente vejo isso.
Então você já pode até fazer um validador para limitar intervalo. Alguém pode falar, não, mas Sérgio, mas eu estou limitando aqui, ó, tamanho 50. Tá, esse tamanho 50, como que funciona? Aqui eu vou colocar, por exemplo, mínimo 5. Primeira coisa, o column, ele não trata tamanho mínimo. Então, a primeira vantagem de usar o size. Ah, eu coloco máximo 50. Tá, mas já está 50 aqui no tamanho. Mas é bom colocar aqui, por quê? As validações, pessoal, são feitas do lado do... No caso, eles são feitas na tela. Eles não fazem requisição ao banco. Aqui, se o cara digitar, por exemplo, 50, 60 caracteres, ele vai submeter para o banco 60 caracteres, aí o banco vai disparar um erro falando, ó, aconteceu um erro. Com o validador, não, ele já vai validar antes da requisição ao banco. Com isso, a performance tende a ser melhor porque você economiza tráfego de rede. E a mensagem aqui você pode colocar, pode pular lá, no caso, ó, tamanho inválido para o campo descrição. Então, tamanho inválido para o campo de descrição, vou pôr aqui, de 5 a 50, para ele saber. Ou você pode colocar informe, uma descrição de 5 a 50 caracteres. Então, tanto faz a mensagem que você vai colocar, no caso, no campo que você quer fazer. Você pode pôr a mensagem que você achar melhor. Tá, como que eu chamo isso agora? Para chamar, pessoal, você vai lá na tela, então vamos pegar a tela. Na tela de pesquisa não vai ter validação, vai ser a tela de cadastro. Abra a tela de cadastro. Aí procura para mim o campo descrição, que é o campo que eu quero validar. Ah, por que o código você não vai validar? Porque o código é chave primária. Então a chave primária você não precisa validar porque no caso ela já é, automaticamente validada, né? Aí eu vou pegar um input text aqui e vou abrir e fechar. Dentro do input text eu vou escrever validate bin. O validate bin, o que vai acontecer? Ele vai procurar no domain, ou seja, quem que é o domain? O domain é o fabricante de cadastro. Então ele vai procurar no tipo do fabricante de cadastro, que é o fabricante, se ele tem algum framework de validação ativo nele. Nós temos. E aí ele vai fazer a validação e vai mostrar a mensagem de erro ou de sucesso. Detalhe, sempre que eu aperto, por exemplo, eu apertei o botão salvar. Ah, o botão salvar funciona se a validação não passou? Não funciona, isso que é o legal. Você apertou a salvar, deu problema na validação, ele ignora o seu clique. Então você não precisa se preocupar com isso. Então ele já tem esse controle para nós. Então agora que eu vou rodar para vocês verem, com um server, eu particularmente uso muito os frameworks. Os demais campos do tipo número, moeda, inteiro, real, eu vou estar mostrando para vocês nas próximas videoaulas conforme eu for precisando. Para essa videoaula só vai precisar de campo do tipo texto mesmo. Mas você pode validar valores inteiros, você pode validar valores decimais, você pode validar e-mail, CNPJ, CPF, tem várias coisas prontas. E o legal é que ele integra com o growl. Então vem aqui, ó, novo. Novo, apertei o salvar. Aí, ó, apareceu, ó. O campo descrição é obrigatório e tamanho inválido para o campo descrição, 5 a 50. Ou seja, e ele aparece em vermelho por causa do Prime Faces, ó. Essa primeira mensagem aqui foi o not empty, essa segunda aqui foi o size. Vamos supor que eu digito aqui, ó, ABC, salvar. Não está mais vazio, mas ainda não está respeitando o size, ó. Aí eu tenho que vir aqui digitar mais que 5, então está lá, fabricante, sei lá, P. Vou dar salvar, pronto, ó, salvou agora, ele passou nas validações. Para o editar, mesma coisa. Se eu vier aqui tentar editar o fabricante P, que eu fiz agora, eu vim aqui, apaguei tudo, editar, aí ó. Não, é 3 letras, editar, não, ainda tem problema. Ele é fabricante, na verdade, PQ, editar. Aí ele passou na validação e editou. Para excluir não tem problema. Para excluir, no caso, ele não tem validação, né? Porque eu excluí, os campos estão bloqueados, né? Ó. Então, o validador está ativo aqui, ó. Mas como está bloqueado, então você tem certeza que está preenchido. Então, deu excluir, o validador não vai trazer nenhum problema
para você. Daí é só dar voltar, que daí ele já excluiu. Então, pessoal, com isso a gente fecha a parte, digamos assim, básica do cadastro. Como eu falei para vocês, primeiro eu mostrei o inclui, o exclui, o edita e o pesquisa. Aí eu falei, ó, a gente vai agora ter uma sequência de aulas para deixar a nossa aplicação mais profissional. Então, mexer na parte do tamanho dos componentes, mexer no tema, mexer na parte de ocultar e exibir os componentes, mexer agora na parte de campos obrigatórios. Com isso eu fechei essa parte do cadastro. Então, agora nessa aula eu fechei o cadastro do fabricante. Mostrar para vocês como que ele ficou completo, né, para vocês seguirem ele. Então, mostrando como ficou deixa eu abrir aqui todas as classes do fabricante. Então, vou mostrar para vocês como que ficou. A partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer nas próximas aulas, eu vou fazer, no caso, o funcionário. Aí no funcionário eu vou ter senha, eu vou ter, no caso, função, eu vou ter outros campos, aí eu vou mostrando como eu faço as validações. E depois eu vou fazer o produto. Então, como que ficou o fabricante? Como que ficou ele, ó? Como ficou o fabricante BIM? Deixa eu aumentar os imports aqui. Detalhe, pessoal, no caso, o legal também do framework de validação, se, por exemplo, aqui eu estou validando na tela, mas vamos supor que a minha aplicação ela trabalhasse com multicamadas, que eu tivesse um web service. Eu poderia validar na tela e depois validar no web service para ver se realmente ele mandou certo. Detalhe, eu usaria o mesmo validador do domínio, do modelo. Então, ou seja, eu particularmente recomendo bastante o uso dos frameworks de validação. Então, a gente vai usar eles aí até o final. O framework de validação, pessoal, não necessariamente eu tenho que usar com a parte de BD com o Hibernate. Vamos supor que você usa o JDBC puro. Ah, Sérgio, eu fiz a primeira parte do curso lá, onde você usou o JDBC. Posso colocar o Hibernate Validator com ele? Pode, ele funciona. O Hibernate Validator, na verdade, ele não é obrigatório você usar ele com o framework ORM dele, que é a parte que faz down, conexão, essas coisas. Bem, pessoal, com isso, então, a gente fecha a parte básica. Então, fechamos o cadastro do fabricante da verdade. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula, então, onde eu vou dar início ao cadastro do funcionário. Eu vou pedir uma força aí para vocês para compartilhar o canal e essa aula. A gente se vê na próxima, então, pessoal, para a gente dar continuidade. Abraços, até mais!